Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do nosso painel regional, sempre aqui pela nossa TV Santa Cecília, a partir das 10 da noite ou na sequência do nosso amigo JB. Você acompanha, confere com a gente entrevistas importantes, debates sobre temas que estão ligados aí ao nosso dia a dia na região e ao país também. E às 1h30 da tarde, a gente sempre faz questão de confirmar e relembrar você, tem o painel Debates, né, com participações de personalidades da região e do Brasil, debatendo exatamente os nossos problemas, as nossas demandas e, claro, discutindo os temas que estão na pauta nacional também. Nessa edição, política local, né, política santista, o vereador da Câmara Municipal de Santos, Kenny Mendes, professor Kenny, do Democratas, com a gente nesta noite. Boa noite, tudo bem, Kenny? Prazer revê-lo, vereador. É um prazer estar aqui novamente, com muita honra. E comigo aqui, Eduardo Filete, que é médico veterinário, mas uma das figuras mais antenadas aí que a gente conhece com as questões importantes da cidade, da região e do país. Tudo bem, Filete? Boa noite também para você. Boa noite, de volta aqui no estúdio Lupercio Mussi, da Unisanta, com o professor Kenny, que é meu colega aqui de Unisanta, né? E nesse programa aqui de tanta audiência, né? Verdade, verdade. O estúdio Lupercio Mussi, sempre aqui à disposição, recepcionando calorosamente os nossos convidados, como faz questão de ressaltar sempre aqui o Eduardo Filete. 3014-5281, você liga para cá, participa conosco, envia aí a sua pergunta, o seu comentário, opina a respeito dos assuntos importantes que a gente vai colocar em discussão, vai colocar em debate a partir de agora, aqui com o vereador Kenny e com o Eduardo Filete. Também o Kenny, que aprovou uma nova legislação aqui na Câmara de Santos, que fala exatamente sobre um dos problemas de má educação que a gente tem aqui. O brasileiro tem muito, o santista também tem, enfim, e é de jogar lixo na rua. É isso, vereador? O que acontece, né, o projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara de Santos, sancionado pelo prefeito Paulo Alexandre na semana passada e deve estar entrando em vigor nos próximos 60 dias. Está em vias de montar as equipes de fiscalização, toda a campanha de conscientização publicitária por parte da prefeitura. Muita gente acha que jogar lixo no chão, criar um projeto como esse para multar o cidadão que faz algo desse tipo é apenas uma questão estética, mas não é, né? E eu acho que esse é o menor dos detalhes, porque quando se joga lixo no chão, você acaba incidindo vários outros fatores, como por exemplo, hoje em dia qualquer chuvinha de 10, 15 minutos você vê que as ruas alagam. E só existe, aqui em Santos, especificamente na nossa cidade, só existem 2 motivos para as ruas alagarem, né, atualmente. Os 2 motivos pelo fato das galerias estarem entupidas, mas ou é devido à ressaca da praia, o acúmulo de areia nas tubulações, então isso só acontece na Avenida da Praia, principalmente no trecho que compreende entre o Canal 6 e a Travessia da Balsa, ou então por galerias entupidas devido ao lixo jogado no chão. Então você causa alagamentos, você é um problema de saúde pública também, porque além da leptospirose, você também tem o fato de criar focos do mosquito da dengue, porque quando a rua alaga, o veículo passa, empurra essa água para dentro das residências, dos quintais, nas áreas residenciais, e quando a água baixa, você acaba formando novos pontos de criadouros do mosquito da dengue. E também incide até na segurança. Tem ocorrido com muita frequência, infelizmente, na entrada da cidade, quando o trânsito está parado. Ultimamente nós temos tido arrastões, assaltos, que o motorista está ali parado no trânsito porque a rua está alagada, não só na entrada da cidade, mas como também em outras regiões da Zona Noroeste e até aqui na área do centro também. O motorista está ali parado no trânsito porque a rua está alagada e acaba sofrendo assaltos, né, e não tem para onde correr. Então é uma medida importante, necessária, como foi com os capacetes dos motociclistas nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, como foi com a lei do cinto de segurança, como foi mais recentemente com a lei do álcool no volante. Então, de vez em quando, você precisa criar uma legislação para preservar a população bem maior, né? Muito bem, acho que a iniciativa é muito válida e importante, né, para a cidade, não, Filete? A questão também da vulnerabilidade da cidade, né? Essa lei é muito importante, eu queria depois que o Kenny explicasse, mas eu quero fazer umas considerações antes, como faz a fiscalização, né? Porque é normal, você tem um trabalho do vereador, de estudar aquilo, mas também tem que ver quem vai fiscalizar, né? O que eu acredito, Boturão, é que, por exemplo, hoje na entrada da cidade, na Serra, a gente tem que levar 1/3. Porque quando você para, você reza, né? Para não ser assaltado
tal. E também se a gente pensar, o que o Estado, não digo o Estado, o governo, a prefeitura, mas o que o Estado fez para os 30 mil moradores que moram ali na região das cotas, né? Tudo bem, está tirando, mas é aquela região muito adensada. Tal. Então, tem escola lá? Tem creche? Tem campo de futebol para a molecada jogar bola? Não tem. Então o Estado não chega no local. Quem chega no local é criminalidade. Então nós temos que também dar perspectiva para o jovem. Né? Perspectiva para o jovem, ou seja, cursos profissionalizantes, emprego, questão porque a gente não pode deixar controle de natalidade, que é uma coisa que tem que ser discutida e tal. Mas voltando para a lei do vereador Kennedy, né, que com certeza vai ser aprovada, já foi aprovada, né? Sancionada já. Sancionada pelos outros vereadores, enfim. Eu acredito que é uma coisa muito importante, como no Rio de Janeiro tem e tal, porque afeta a vulnerabilidade e tal. E uma outra coisa que eu gostaria de cobrar do vereador é quando a gente fala em limpeza de Santos, e eu sou aqui, eu sei que eu vou entrar numa questão polêmica, mas a gente está aqui, não dá para ser vaselina. A praia está muito limpa, eu moro em frente à praia, é uma limpeza, parabéns para a Terracom, para a cidade, lixo todo dia, nós temos lixo séptico, funciona e tal. E eu, que sou um dos maiores que elogio a Terracom nesse sentido, eu queria saber se tem uma fiscalização para as coisas que a gente não vê, porque existe uma cobrança por parte quando você paga o IPTU, você está pagando lixo, o lixo séptico separado, tem taxa de... Mas quem limpa essa... Porque o vereador falou que as galerias estão entupidas. Mas algum munícipe que está aí que está vendo na televisão, já ouviu alguém limpar o subterrâneo? Eu não estou dizendo que não limpem, mas estou dizendo que qualquer chuvinha entope, e é normal que tenha dejetos, que tenha folhas que caem, que não é só o munícipe que é culpado, né? Folhas que caem, restos de plástico, tal, que nossa população é culpada, mas também tem umas coisas que não dependem, plantas, enfim. E o que acontece? Existe uma fiscalização por parte do Legislativo sobre essas galerias que são submersas, se está havendo uma limpeza correta dessas galerias? Nós temos milhares, né, de galerias e quilômetros, né, de galerias pela nossa cidade. A CESERP realiza esse trabalho, não é um trabalho fácil. Mas é cobrado da prefeitura, né? É cobrado, sim. Então, dentro do orçamento da própria secretaria. O munícipe não tem como ver esse serviço, mas nós temos que ter alguma ferramenta, porque choveu, alaga, porque está entupido. Mas tudo bem, mas está entupido há 10 anos, tem que desentupir uma época igual ao calado. É 15 metros, vai por 13 e tal, mas está sempre gente mexendo, né? Sim. A gente não pode esquecer também, depende da chuva que cai. Hoje caiu uma chuva torrencial em Santos quase que o dia inteiro. Hoje não teve, né? Não é possível, por melhor que se faça o serviço, é praticamente impossível que a gente não tenha vários e vários pontos de alagamento. Veja bem, Butrão, só para deixar uma... Eu não estou criticando quem faz o serviço, tanto que eu falei, a limpeza da praia é excelente, a gente sabe que tem cidades na Baixada que o lixo é 3 em 3 dias, aqui a coleta do lixo eu acho excelente, né? Sim. E também o lixo séptico é excelente. Mas não existe ninguém só que seja 10 em tudo, né? Então, de repente, nós temos que também ver como é que está sendo feita essa limpeza, se há como a gente ter mecanismos de melhorar isso, a fiscalização, porque, logicamente, a população tem culpa, mas também toda hora a laga está entupida, mas não desentope, tem que desentupir, né? Não, é verdade, mas há casos, eu recebo quase que semanalmente, quase semana sim, semana não, pedido de desobstrução de galeria em ruas da cidade, e o serviço sempre é feito. Eu queria até parabenizar o secretário Russo da Secretaria de Serviços Públicos, que é uma pessoa fantástica, sempre atende todos os vereadores, independente de partido, de situação, oposição, tem feito um serviço fantástico mesmo. Mas já houve caso, por exemplo, de desobstruir a galeria numa semana, 3 semanas depois, o morador me pedir novamente para desobstruir, que estava entupido novamente, devido numa rua da Zona Oeste, que me fugiu o nome agora, que tem um comércio uma calçada com muitos comerciantes ali, e o pessoal simplesmente jogando copos de plástico na sarjeta, latinhas de refrigerante e outras embalagens que, infelizmente, qualquer chuvinha acaba levando, né? Nós temos... Não adianta o Russo mandar toda semana, mas mais lá, né? Problema cultural, problema educacional que nós passamos, nós vivemos no município de Santos, São Vicente, Guarujá, e vários municípios pelo país afora, passam essa situação. Acima de tudo, né, o munícipe filete, ele não pode ser responsabilizado por todas as mazelas, claro, mas ele tem que fazer de tudo para colaborar para que essas mazelas sejam minimizadas, né? Vamos para o nosso intervalo, né? Antes você vê aí, acompanha
o VT sobre o trabalho infantil. O break e voltamos já já. Saúde dele. Exatamente. Estamos de volta, esse é o segundo bloco, né, o nosso painel regional, nessa edição, com muito prazer, recebendo o vereador aqui da Câmara Municipal de Santos, vereador Kenny Mendes, professor Kenny, do Democratas, e o Eduardo Filete, mais uma vez colaborando e participando com a gente aqui também no painel, tá certo? 3014-5281, 3014-5281, você liga para cá, participa, estamos ao vivo, né, com o Kenny Mendes, o vereador Kenny, e com o Eduardo Filete também, falando no bloco anterior bastante sobre esse projeto sancionado pelo prefeito Paulo Alexandre, projeto do vereador Kenny, né, sobre a multa para quem é jogar lixo, né, pelas ruas aí da cidade, e a multa que gira em torno de 150 a R$1.000, só para esclarecer isso. Isso, Kenny? R$150 para qualquer tipo de dejeto que não atinja até um volume de 1 litro. Né? Então isso vale para desde papel de bala, embalagens plásticas, garrafas d'água, tudo, né? E até R$1.000 para no caso de entulhos, né? Que é um problema também, apesar de termos o catatreco, apesar de termos um número gratuito onde o munícipe pode ligar, agendar a retirada desse dejeto. Infelizmente tem gente que não respeita, vai lá, joga geladeira, sofá, tudo, né? Nas calçadas, nas esquinas, poluindo ainda mais a cidade. Então tem multas mais altas conforme a quantidade, né, de lixo jogado no ar. Só para você ter uma ideia, outro dia abriram uma galeria e havia dentro da galeria 320 garrafas d'água, aquelas garrafas pequenininhas, ou refrigerantes 600 ml, 320 garrafas dentro de um único bueiro. Tiveram que quebrar a calçada porque foi impossível desobstruir apenas manualmente, né? Tiveram que quebrar a calçada, abrir a tubulação para poder retirar todas as garrafas. Ou seja, isso realmente é falta de educação, uma cultura totalmente equivocada, se desfazer do que está na mão, joga em qualquer canto, joga em qualquer lugar, na rua, preferencialmente. Né? Realmente é o cúmulo que se faça isso nos dias de hoje, né? Com tanta informação, né? Toda hora na televisão se fala isso, sim, no rádio se fala muito disso, jornais também, né? E aí surgiu a dúvida nossa aqui, né, Filete? Com relação a como é que vai ser feita a fiscalização, né? Porque a legislação é ótima, perfeita, né? Interessantíssima. O Kenny estudou isso com muita profundidade, o projeto foi importante, interessante, aprovado na Câmara unanimidade, foi a sanção, o prefeito sancionou, já está valendo, né? Já está em vigor, né? Falta ela entrar em vigor agora, porque dentro do projeto eu estipulei também que existisse um prazo de 60 a 90 dias para treinar as equipes, para que a prefeitura também possa elaborar as campanhas de conscientização. E até o que nós estamos discutindo agora, que o primeiro mês talvez será apenas de advertências, né, para não pegar ninguém de surpresa também. Então, o que vai acontecer? O fiscal vai advertir o munícipe quando ele for flagrado no primeiro mês da lei estando em vigor, dizendo, olha, isso é uma advertência, mas a partir do dia tal, esse ato gerará uma multa de R$150. Né? Essa é a intenção. Eu tenho uma reunião amanhã, inclusive, com o departamento de marketing da prefeitura, onde eles vão estar elaborando toda a campanha publicitária da lei para que toda a população esteja ciente, diário oficial, os bus doors, né, aqueles outdoors na traseira dos ônibus, as placas da prefeitura que nas vias públicas e assim por diante. Agora, quanto à fiscalização, como é que funcionará? Serão fiscais de posturas e eles estarão atuando, estarão em duplas juntamente com um guarda municipal. De início tem previsão de 20 equipes, né, 20 duplas, né, para cobrir toda a cidade, basicamente 1 ou 2 fiscais, 1 ou 2 duplas, né, aliás, por bairro, e vão estar abordando o munícipe. O guarda municipal ele está ali para garantir a segurança do fiscal, porque o munícipe, ao ser flagrado, ele será exigido uma peça de identificação, o CPF ou RG, para que ele possa ser multado. Caso o munícipe se recuse a fornecer o seu documento, aí a guarda municipal acionará a polícia militar, que é quem tem competência para abrir um boletim de ocorrência ou levar esse cidadão até o distrito para que ele possa obrigatoriamente identificar-se, né? A guarda municipal não vai estar prendendo ninguém, esse não é o papel da guarda municipal, ela está ali apenas para garantir a segurança do fiscal de posturas. E vamos ter um reforço muito grande também de todos os agentes da CET, que vão estar fiscalizando. O fiscal de postura, ele pertence a que secretaria? A Secretaria
Secretaria de Finanças. Finanças, Secretaria de Finanças. Nós vamos ter um grande reforço dos agentes da CET também, que vão estar atuando também, motoristas principalmente, que jogam lixo pela janela. Comum, a lei já existe, né? Mas infelizmente ela caiu em desuso, né? Mas agora pode jogar lata de refrigerante. Queria parabenizar você e os demais vereadores por isso. Obrigado. Só que vai existir um problema e você pode resolver isso, talvez, como você é secretário da União dos Vereadores e tal. Porque Santos é uma cidade de polo, todo mundo sabe disso, que os maiores problemas da saúde caem aqui, então temos um problema, por exemplo, se você for ver no Gonzaga, tem 5 crianças lá, né, que o pai, quando fez a criança, não chamou o Gonzaga para assistir, né, mas largou as crianças na rua. Só que o Conselho Tutelar vai lá, são crianças de São Vicente, Cubatão, então o Conselho Tutelar de Santos não pode pôr a mão. O maior problema que eu vejo nisso, mesmo treinando os fiscais, dando esse um mês de prazo, e com certeza a equipe da Prefeitura, o Rivaldo, Comunicação, vai tentar fazer uma grande divulgação e as pessoas vão tomar conhecimento, vai ter adversários, tudo. É que, como você é de polo, nós temos muitos munícipes que frequentam a cidade, são bem-vindos aqui, sempre serão, mas que não são da região. Então, com o tempo, nós temos que fazer essa regra metropolitana, porque se você for agora no Gonzaga, no Boqueirão, num bairro assim, mais polo da cidade, na Santa Casa, aqui na Universidade de Santa Cecília, tem gente de São Paulo, tem gente de São André, Ribeirão Preto e tal. Então, essa questão, quando a pessoa for de fora, vai ser multada do mesmo jeito? Como é que nós temos esse mecanismo, né? Não, ela será, porque você tem que respeitar a lei da cidade onde você está no momento, né? Mas uma coisa interessante, eu não tenho vaidade, vamos dizer assim, né? Tem vereador que se apropria de um projeto e o projeto é dele e não deixa que ninguém interfira. Para você ter uma ideia, eu conversei com o vereador Nego Walter do Guarujá, que já me pediu uma cópia do projeto para que elabore um projeto idêntico no Guarujá. Conversei com o vereador Rafael Redó de Mongaguá também. Conversei com o vereador Júnior Bozella de São Vicente. Então, para que a gente possa repetir esse projeto em toda a região metropolitana. E é algo que também, como você citou, eu fui eleito secretário-geral mês passado da União dos Vereadores da Baixada Santista, né, que representa 128 vereadores, e estou repassando isso também para todos os meus colegas, para que a gente possa tornar isso uma realidade. Foi uma ótima visão que você teve, Filete. Que igual a questão da vulnerabilidade. Exatamente. Santos pode limpar, mas se agora já tiver uma favela de frente para Santos, se Cubatão tiver uma favela, que as favelas de Santos são escondidas na Lemoa. Em 10 anos elas duplicaram, tinham só 5 mil favelados, são 10 mil. Nós temos que ficar ligando nisso, que nós estamos aumentando a favela, é que aquela favela de costa para a cidade ninguém vê. Mas nós temos favelas de São Vicente, no Cubatão, em Guarujá, aqui na frente da ponta da praia. Então, a vulnerabilidade da região não depende só de Santos. Se não adianta sim, com certeza. Porque de vez em quando a gente está andando na praia, acha um pente, acha um shampoo. Acho que ninguém leva pente para a praia. Outro dia um fogão no Gonzaga. Então, o fogão conseguiu, o fogão boiando. Porque a maré vai levando. A maré vai levando. Quando você acha um pente, o cara fala assim, alguém que veio se pentear na praia. Não, ele foi carregado de alguma dessas subhabitações que infelizmente existem, né? E não culpando, porque tem muita gente bacana nas subhabitações que não faz isso, né? Porque o cara vendo a gente e fala, pô, só nós que sujamos, não. Mas contribui para a nossa baixa vulnerabilidade. Eu tenho um projeto que está dentro da minha pasta, que eu levo para o plenário todas as sessões, que eu ainda não apresentei, porque eu já fiz o pedido para um vereador do Guarujá e eu estou aguardando que o projeto dele, idêntico ao meu, fique pronto, que é a instalação de ecobarreiras ao redor das palafitas. Porque tem um instituto que nasceu aqui dentro da Universidade de Santa Cecília, o Instituto Ecofaxina, que eles fazem um trabalho fantástico, trotes ecológicos, onde os alunos, no curso de biologia, ao invés de ir para a esquina pedir moedinha para encher a cara no boteco, eles levam os calouros. É um repeteco constante, né? Parabéns. Que eu achei que a gente não pode Desde a nossa época, a gente não pode ser, aí não pode ser eco-chato nem eco-show. Eco-show é o cara que só fala de ecologia, porque nós vamos fazer acontecer. Aí tu dá um cara pro cara, o cara fica 5, 6 anos e não consegue fazer nada. Não, porque nós temos que tirar da lua, o Newton. Quer dizer, o eco tem o eco-chato, que também é ruim, e tem o eco que fala muito. Ele fica aqui no programa e fala meia hora de ecologia. Quando você põe o cara no cargo, ele não consegue fazer nada. Verdade. Não tem praticidade. Eu acho que essa barreira, que eu já dei sobre isso, é uma coisa prática e é uma coisa que... Instalaram isso na Baía de Guanabara, né? Por causa da despoluição da Baía do Guanabara agora para os Jogos Olímpicos de 2016. Instalaram, está sendo um sucesso lá, recolhe toneladas, que é uma coisa bem simples, é uma barreira flutuante, uma corda com boias.
e ela fica ao nível da água, obviamente, então garrafas PETs, embalagens, tudo quanto é tipo de embalagem que é jogado no estuário, ele acaba ficando retido ali, facilitando a coleta semanalmente ou até diariamente, dependendo da quantidade, e isso não acaba interferindo na vulnerabilidade das nossas praias, porque, como bem disse o Filete, não adianta nada nós resolvermos o problema aqui do lado de Santos, se a favela do lado de lá do canal, no Guarujá, por exemplo, continuar jogando lixo, elas vão parar na mesma praia, vão continuar atingindo as nossas... Aí trata-se de um ato... regional. Metropolitano. Isso. Como nós tínhamos esgotos que caiu no canal, a prefeitura fez um trabalho de 10 anos, acabamos. Afetava o Guarujá também. Então, uma coisa assim. E também essa questão da favela, até para a gente conscientizar as subhabitações. Ó, vocês estão tendo 1 tonelada de produto por semana aqui. Aí vai na favela, conscientiza. Na outra semana, 500 quilos. Tal, até chegar a 100 quilos, que é aceitável. Quer dizer, não é aceitável nada, mas assim como não dá para multar, mas a gente pode até conscientizar também a favela. Porque o cara puxa, o cara vai olhar para frente, vai ver tanto lixo lá, fala, nossa, nós estamos poluindo aqui nossa própria praia, né? De vez em quando eu fico até bravo, o pessoal fala, né? Nossa, as praias do Guarujá são tão limpas, a água é tão transparente, aqui em Santos a água é tão suja. Eu falei, a favela deles dá de costa para a nossa, né? Para o nosso estuário, né? Então, quer dizer, as nossas praias de Santos acabam ficando poluídas tanto pela população de Santos, como a população do Guarujá e a população de Cubatão e de São Vicente, né? E lá é mar aberto também. Exato, lá é mar aberto. Tem uma relação, nós temos Porto também, que tem derramamento de óleo clandestino. Tem uma relação direta com a própria cor da areia, né? Às vezes a vulnerabilidade é boa, mas a cor da areia influencia um pouco, a pessoa olha, fala, nossa, mas não tem nada a ver, né? A Praia de Santos é uma praia tão boa quanto as praias, as maravilhosas praias de Guarujá, especialmente, eu brincava muito com o ex-prefeito Maurício Maneno, uma vez peguei ele no pulo num programa. É São Paulino Roxo, hein? Era São Paulino Roxo, e eu sempre brincava com ele no final do programa, qual é a praia mais linda de Guarujá, Maurício? Uma vez ele deixou escapar que era Enseada. Que é a minha preferência também, embora eu sei que outros gostam mais de Pitangueiras, de a praia mais linda é Enseada. O maior problema da Enseada é a favelização que deu por trás. Exatamente, né? por trás. Então é uma praia muito grande. Há um encurtamento muito grande, né? Difícil de fiscalizar calçadão, a praia toda, escuro à noite e tal. Mas com beleza natural, a Enseada parece o Nordeste, né? Como se você olhar da praia, parece o Nordeste, mas é que... Eu acho que é a praia urbana mais bonita do mundo, a praia da Enseada. Vamos pro break, a opinião é minha e acabou. Eu que mando aqui agora. Vamos para o intervalo. Volto já. Muito bem, estamos de volta aqui. Já decidimos quais são as praias urbanas mais bonitas do Brasil, aqui com o Eduardo Filete participando nessa edição do painel regional e o vereador Kenny Mendes, professor Kenny, do Democratas, participando com a gente também, tá certo? Bom, eu queria que o Kenny fizesse então uma rápida avaliação, já que ele está na diretoria aí da UVEBS, né? E como é que vai a UVEBS, né? União dos Vereadores da Baixada Santista, se existe aí um avanço, a gente está sempre esperando que os vereadores tenham aí um espaço maior aí na questão da metropolização. Como é que está a coisa, vereador? Olha, foi montado um time muito bacana, né? Foi uma eleição por aclamação na Câmara do Guarujá, inclusive, né? Foi eleito secretário-geral. E o primeiro tópico que nós decidimos na nossa primeira reunião é que a segurança na Baixada Santista é um problema crônico, que não depende de cada prefeitura individualmente. Infelizmente, nós dependemos do governo do Estado, da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. Então, decidimos que vamos passar não digo nenhuma moção, mas um semiprojeto metropolitano, onde os 128 vereadores da Baixada Santista irão assinar, para que a gente possa levar isso ao secretário de Segurança, para que seja ampliado o número mínimo de policiais por cidade na Baixada Santista. Nós estamos muito bem cobertos durante o verão, na Operação Verão, né? Mas durante o restante do ano, isto causa muito transtornos, né? Não há número suficiente. E temos que lembrar que esse ano nós temos Copa do Mundo, nós vamos ter aqui a seleção da Bósnia, no Guarujá, nós vamos ter 2 seleções aqui, seleção do México, seleção da Costa Rica. Só em Santos são estimados aí de 5 a 12 mil turistas durante o mês de julho, um mês onde não há previsão de operação verão, não existe a operação inverno, né? Então algo precisa ser feito, mas algo permanente, não apenas durante a temporada. Então essa é uma das primeiras pautas
que decidimos na primeira reunião da UVEBS que fosse entrar em contato com o governo do estado de São Paulo e fazer esta exigência. Também referente à saúde, pretendemos agora nos próximos 3 meses, ou até junho, ou então em agosto, irmos até Brasília, fazer o mesmo movimento em relação à saúde, né, para que o repasse para a saúde pública seja maior. Nós temos aí diversas maternidades sendo fechadas e isso é um problema seríssimo, porque não vai parar de nascer gente aqui, pelo contrário, né? E temos que pensar, agora eu vou falar só por Santos, as maternidades em Santos não atendem apenas os santistas, é a Baixada Santista inteira. Você tem gente do Guarujá que nasce aqui, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Litoral Norte, Litoral Sul. Então é um caso seríssimo que as autoridades federais não estão olhando com carinho para essa questão, né? O repasse SUS é um absurdo que repassam. Outro dia eu estava conversando com um ginecologista obstetra, ele está me dizendo que ele recebe por parto, quando ele vai dividir com a equipe dele, não dá nem R$30. Você imagina alguém trabalhar, fazer um parto para ganhar R$30? É um absurdo, é um desrespeito com a profissão, né, de medicina. Sanduíche ali no McDonald's. Exatamente. Coisa isso vai acontecer, que vai diminuir o número de pediatras e obstetras no futuro, né? As pessoas vão querer fazer exames de imagem, oftalmologia, dermatologia, a mortandade que também infantil. São profissões bonitas e vai aumentar a mortandade infantil. Mas eu vejo que nessa questão da segurança tem que aumentar o policiamento, né? Mas nós temos que investir muito na educação das pessoas, né? Porque não adianta a gente baixar a maioridade, porque hoje o menino com 8, 10 anos já faz tráfico, né? Se o Estado não chega, então acho que a gente tem que melhorar muito a educação, né? A educação, eu não vejo muitas mães assim reivindicando nas promotorias de tal, um ensino de mais qualidade, que é dever do Estado, aumentar o número de creches, controle de natalidade também, porque hoje as pessoas de classe econômica mais abastada têm poucos filhos, né? E as pessoas, então temos que também dar um controle de natalidade, não sei, no Japão, na China tinha multa, tal, porque hoje o cara vem aqui, tem 10 filhos, joga os filhos na sociedade para fazer malabares, tudo, e causa um problema social gravíssimo, né? Certíssimo. E na região, então, eu acho que assim, a curto prazo, o policiamento, né? Eu fiquei até abismado que eu li numa rede social que a nossa presidente, que eu tenho muito respeito, diz que vai poder trazer guardas de outros países para tomar conta da nossa... Quer dizer, é o fim da soberania, né? Então, acho que nós temos que dar condição de segurança, pôr o exército na rua e tal, e também essa questão aí da educação, porque se a gente não fizer igual os tigres asiáticos, que investiram na educação, nós vamos estar sempre enxugando zelo e não vamos chegar a nada, né? Exatamente. Infelizmente, ao longo dos anos, o que eu tenho observado nas últimas décadas, né, a impressão que se tem é que eles estão fazendo de tudo para esvaziar as prisões, porque construir presídio não dá voto e custa caro, né? Então, você vê a legislação hoje em dia, na escola mesmo, quando eliminaram a educação moral e cívica, eu acabei de propor um projeto para que as leis municipais sejam ensinadas dentro das escolas municipais, para que a criança cresça sabendo o que pode e o que não pode, o que é certo, o que é errado, o que é permitido e o que não é. Só que a nível de educação eles fazem exatamente o contrário. Eliminam matérias essenciais para a formação do cidadão. Depois você tem aí bandeira, ninguém mais jura bandeira, não tem nada disso. Não tem nada. Você vai perguntar o hino nacional aí para uma criança hoje em dia, ela vai cantar o hino aí de algum clube de futebol aí, eu não duvido nada. Se não cantar o do Barcelona, se não cantar o do Barcelona, Real Madrid, provavelmente ele vai cantar Eu Sou Brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, né? Aquele hino que o pessoal canta nos jogos, né? Talvez provavelmente. Mas e também as leis. Hoje em dia tem um caso muito recorrente, tem um rapaz que ele necessita de tratamento psicológico urgente. É um agressor de mulheres do Gonzaga, você já deve ter ouvido falar sobre ele. Eu fiz o pedido ao Ministério Público, fiz o pedido à Secretaria de Segurança para que houvesse essa internação compulsória desse indivíduo. Ele já agrediu centenas de mulheres, uma aluna aqui da Unisanta mesmo, a mãe dela foi agredida
Mas ele é covarde, porque eu passei lá no Gonzaga. Só bate mulher. Deu Só mentir bate nele mulher. lá, que outro dia tava mexendo com mulher. Eu falei, pô, tal. Mas ele é louco, ele sai correndo e fala sozinho. Mas ele só atinge mulher. Só mulheres. Porque eu vi ele fica ali no balneário. Isso. E eu tava passando outro dia lá umas 10h30, ele foi mexer com a mulher. Eu falei pra ele, pô, se se enquadra aí e tal, ele saiu correndo. Então ele só mexe com mulheres. Mas ele tem que ser tirado da rua urgente. Eu fiz o pedido, ele já foi preso 12 vezes. 12 vezes. E ele foi solto 12 vezes. Não tem mais jeito. Não tem cabimento. Ele bate Isso mulher. desmotiva a própria polícia. Claro, A polícia vai lá, prende alguém. Tira o cidadão da rua, dali a 2, 3 dias está lá o cara de novo. Exatamente, isso complicado. desmotiva. Ele arrisca a vida, ganha pouco policial, põe a sua vida em risco, mal equipado, né, com um revólver antigo na sua mão, sendo que os bandidos estão super armados, vivem um estilo de vida melhor até do que o policial, em muitos dos casos, e... O policial é vai obrigado lá a morar perto dos bandidos, né? Exatamente. E também, por exemplo... Tem que esconder a farda quando vai trabalhar, para não sofrer represália a sua família. É degradante isso. Situação difícil. Reinaldo, que é o pai do Breno França, lá da USP São Paulo. Um abraço, Reinaldo. Parabeniza a gente aqui. Obrigado por estar acompanhando a gente. E diz que assiste sempre. Um grande abraço. A gente retribui. Muito prazer. Um abraço para você também. Jorge Abreu Boqueirão, você é vereador, mas usa redes sociais, mas também o que, eu não estou entendendo aqui, que é mais xingado, como essa relação de amor e ódio. É o que mais usa É o que mais usa redes sociais, e que é o mais xingado, é isso? Na verdade, eu faço um redes trabalho... sociais está se tornando um problema, não? Eu ainda vejo como uma solução. Eu uso muito as redes sociais, eu mesmo... Apesar de ter 10 perfis, né, eu mesmo monitoro, respondo nos meus 10 perfis, não coloco a minha assessoria para fazer isso. Você tem perfil 1, 2, 3, 4, tudo... Até o 10. Porque o Facebook ele limita até 5.000 pessoas por perfil. Eu tenho 3, não cheguei nos 10 ainda. Quando eu fui eleito eu tinha 3 também. Aumentou, né? E depois o pessoal xinga, no meu não xinga não. Mas quando você aparece demais, lógico. Então, infelizmente é assim, o pessoal diz que eu sou de direita... que aí o pessoal de esquerda ataca. Outro dia eu fui pedir o policiamento em frente ao Unifesp, que muitos alunos estavam sendo assaltados ali, e aí teve um pessoal que veio criticar, falando, não, você é do DEM, partido de direita, nós não queremos a ajuda do governo do estado, não sei o quê. E eu disse, gente, eu não tenho essa vaidade, eu fui eleito para ser vereador, não para ser placa de trânsito, para ser esquerda ou de direita. Eu tenho a minha ideologia do que é o melhor para a cidade. Eu até brinco, eu tenho um amigo que irei apoiar, para deputado, que o candidato a presidente dele é o Aécio Neves, e um outro amigo que o candidato a presidente deles é a presidenta Dilma. Então você vê, por aí você vê o meu estilo Cada um tem sua ideologia, de pensar. Eu acho que isso... Então acaba acontecendo muito isso, devido a essa visibilidade também tem gente que... Infelizmente, pau mandado, às vezes, também, né? Votar com o prefeito, né? Então o pessoal que critica o prefeito acaba consequentemente criticando também aqueles que são da base aliada do prefeito. Isso acontece. Sandra Helena do Bom Retiro quer saber o seguinte, como é ser vereador em Santos e como conciliar vereança com escola e dá tempo para atender a população, enfim, como é isso, vereador? Dormi muito pouco. Dormi muito pouco, né? Eu leciono à noite aqui na Unisanta, às terças, quartas, sextas, sábado eu saio daqui 5 horas da tarde, né? Só não leciono às segundas e quintas, que são dias de sessão, né? Faço atendimento período da tarde no gabinete e madrugada, hoje mesmo é um dia que eu chego em casa e vou lá responder, né, os pedidos dos munícipes. Eu firmei um compromisso, né, com os meus eleitores, na época, alunos, ex-alunos, amigos, que eu disse que eu estaria trabalhando em prol deles e sempre questionando os meus seguidores, os eleitores, toda vez que existisse projetos polêmicos ou qual seria a opinião deles, né, em relações a diversos temas. E continuo fazendo isso até hoje. Se você olhar lá na minha página no Facebook, eu tenho todos os trabalhos, todas as comunicações, todos os requerimentos, indicações, projetos de leis, todos eles postados nas redes sociais para que os alunos, os eleitores, alunos, ex-alunos, amigos, munícipes possam estar acompanhando o mandato 100%, para que não seja um discurso em plenário e outro na rede social ou nas ruas em época de eleição, para que seja sempre o mesmo discurso. Maneco Morro São Bento aproveita o embalo, né, e diz assim, qual o projeto apresentado de importância para a população que mora nos morros da cidade?
Tem diversos. Eu tenho aproximadamente, a última conta eram 65 projetos, requerimentos, indicações para o morro. O pedido de base de policiamento da Polícia Militar, que foi retirada ali do Morro São Bento e nunca mais foi reinstalada. Eu acho que isso é importante, segurança. Fiz o pedido também, nós estávamos tendo algumas lotações que estavam desrespeitando os idosos parados nos pontos, que como eles não pagam passagem, estavam ignorando esses idosos. E o teleférico? O teleférico é um projeto do Executivo, né? Tá em vias de projeto básico, né? De licitação do projeto básico. Mas de verba do Ministério das Cidades. Isso, né? verba do Ministério das Cidades. Fiz também o pedido para a Politécnica, né? Nos morros, que foi atendido pelo prefeito, ele já disse que irá instalar. E tem diversos outros, é só olhar lá nas redes sociais que você vai encontrar. Muito bem. O vereador Kenny Mendes. Kenny, obrigado pela presença aqui. Sucesso até uma outra, viu? Valeu. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Filete, obrigado mais uma vez pela colaboração, sempre importante, tá bom? Muito obrigado, um abraço para o telespectador aí da Santa Cecília TV. Obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Regional volta amanhã, sempre 10 da noite, após o programa do JB. E, à 1h30 da tarde, tem o primeiro encontro no Painel Debates. Até amanhã. Tchau.